Bom, penso que os que fizeram as perguntas também já estão no ar. Bom, acho que podemos responder às perguntas. Quem vai responder primeiro levantou o Fonseca. O Fonseca responde primeiro. São duas perguntas, lembrar? Vai responder as duas perguntas. Depois o próximo convidado também que queira responder para o mesmo. Fonseca. Sim, ok. Eu vou começar por responder à segunda questão colocada pelo Bernardo. O que é que, portanto, se pode fazer para suprir esse déficit que vai ficando naquilo que são as insuficiências verificadas no cômputo que nós estamos a abordar? De facto, eu acho que a iniciativa parte pelo pressuposto, e vou fazer já um casamento também perfeito com a primeira questão. Fugiu-me um pouco o fio da questão, mas já consegui aqui repor. Primeiro, dizer o que se pode fazer, primeiramente, é olhar para aquilo que foi a intervenção da primeira questão. Começar a apostar desde a mais tenra idade, a partir das classes de base. Portanto, pode-se criar projetos motivacionais de incentivo para que, portanto, essa prática comece mesmo já, quiçá até talvez no primeiro ciclo. Existem em Angola poucas instituições que, de certa forma, têm dentro da sua grade curricular, e até refiro mais às instituições públicas, disciplinas voltadas às tecnologias, principalmente a informática em si, como base, não é? E, portanto, pode-se começar daí, não é? Criar, de certa forma, nas instituições, pequenos projetos que visam, primeiro, o primeiro contato com o computador, o primeiro contato com lógica de programação, no sentido de ir capacitando para que, de certa forma, esses mesmos estudantes, ao irem para o ensino médio, tenham um conjunto de bases sólidas que, de certa forma, possam suprir um conjunto de déficits dos quais possam permitir que haja maior qualidade e, ao ingressarem na universidade, acabam, portanto, saindo com maior qualidade. A correlação a nível das instituições de ensino superior, eu falo isso de forma realista, dizer que é um déficit. É triste dizer que, por exemplo, existem ainda instituições no nosso país que o laboratório, por exemplo, está sempre fechado. Um determinado estudante, para poder ter acesso ao laboratório, tem que ter uma devida permissão. O acesso aos meios em si tecnológicos, um computador e não acesso à internet. Então, são um conjunto de elementos que, de certa forma, se houver projetos emancipativos, quer seja por parte do Ministério, não é, que possam incentivar a distribuição de meios, né, de comunicação, tal como internet, computadores, as instituições criarem essas condições básicas, acredito eu que podemos, não é, sair da fase em que nós estamos. E eu, não é, tal como um profissional, o que eu procuro e estarei a fazer é, junto das entidades, das instituições das quais eu faço parte, incentivá-lo no sentido de criarem as condições para que, de certa forma, esse exercício constante, visto que uma determinada linguagem de programação para o aprendizado tem que ser visto dentro do conceito de uma doutrina, a prática constante, de certa forma, vai editar aquilo que é o objetivo final. Então, é preciso que se coloque a dispor, né, todo um conjunto de meios para que, de certa forma, essa situação, esse problema aqui identificado possa ser ultrapassado. Sim, Nicésio tem a palavra. Eu tinha aqui o microfone mutado. Pois, respondendo também as duas perguntas em uma, mas começando pela última, o que fazer para que nós são grandes programadores ou pessoas capazes de resolver os problemas por meio da programação. O que tem que se fazer é desde cedo, né? Desde cedo ensinar as pessoas a resolverem os problemas, a ter as ferramentas ou os meios de resolver os problemas. E isso tem de ser mesmo desde cedo. Não pode ser só nas universidades. E nós hoje temos, aliás, só fazendo aqui também um paralelo, a informática, por assim dizer, né? Não é uma cadeira que pertence só a quem faz engenharia informática ou coisa parecida, não é? E nós temos, por exemplo, hoje, linguagens de programação voltadas a jogos, não é? Como o Scratch, por exemplo, que muitas universidades ao redor do mundo usam para ensinar as crianças mesmo, a terem aquela introdução à programação. Não é? E penso que aqui em Angola poderia ser também um caminho, né? Começar a ensinar os pequenos a partir de coisas que dão gosto, como jogos, né? Coisas bem engraçadas. E à medida que forem crescendo,
ir se aumentando o grau de dificuldade e exigência para que, no final do dia, sejam capazes de resolver problemas. Estás mudo. Acho que já não tem ninguém que queira responder. Perfeito. Vamos então continuar. Já estamos na última parte do nosso café. Essa parte não demora muito. Depois de fazer as perguntas que respondam a este bloco, depois passarei a palavra ao Luther Cunha, que ele tem algumas perguntas por fazer. Muito bem. Vamos então aqui analisar aqui alguns aspectos pertinentes aqui na última parte do café. Analisemos. Nós estamos aqui a falar agora na dimensão das universidades, na dimensão do ensino superior. É sabido que é possível ajudar a construção ou na construção do currículo do ensino superior. Então, eu perguntaria aqui a todos vocês, vocês poderiam submeter alguma carta, algum documento a sugerir ao Ministério do Ensino Superior para a mudança de determinados aspectos nos currículos para o curso de Engenharia Informática? Faço essa pergunta por quê? Porque muitas vezes, para que determinados programas sejam mudados, os professores que fazem parte do conselho científico de determinadas universidades ou faculdades, obviamente, estes apresentam propostas e muitas vezes estas propostas não passam. Então, por vezes, há necessidade de incentivo de pessoas de fora, porque vocês estão fora, vocês estão em empresas conceituadas obviamente, empresas que fabricam, que produzem softwares. Eu vou aqui falar da Testec, que é uma grande empresa angolana que produz grandes softwares de grande porte, e tem softwares que sustentam o país, digo isso e afirmo, porque conheço alguns dos softwares desenvolvidos pela Testec que sustentam o nosso país. Do mesmo digo também a SysFactor, uma empresa recente, porém tem softwares que estão por sair, que também poderá deixar o mercado de boca aberta, obviamente. No entanto, será que vocês, pelo nível de conhecimento que vocês têm, o skill, a habilidade que vocês têm na dimensão de programação, desenvolvimento, arquitetura de software, poderiam criar um núcleo, uma equipa, um grupo e sugerir ao Ministério do Ensino Superior mudanças pertinentes no currículo do ensino superior, especificamente na área de engenharia informática? Se alguém aparecesse e vos propusesse isto, aceitariam? Sim, Necessio? Sim, Necessio levantou a mão primeiro, então passa a palavra ao Necessio, depois ao Fonseca e depois ao Catiano. Estava mudo, desculpem. Eu dizia que eu penso que as universidades têm toda a autonomia que é para definirem os seus próprios currículos acadêmicos, não é? Então, acho que não deveria ser o Ministério do Ensino Superior a obrigá-las. Se tivesse que escrever alguma coisa ao Ministério, seria que traçasse uma estratégia, né, de governação para a área do país, e que aconselhasse as universidades a se rever na estratégia do país. Era isso que eu faria. Perfeito. Antes de passar aqui a palavra ao Fonseca e ao Catiano, lembrar que, independentemente da autonomia que as universidades têm, lembro, e isso é de base, que existe um protótipo, ou seja, o Ministério tem um protótipo, razão pela qual determinados cursos não são aceitos em Angola, porque o Ministério regula, orienta. E sendo um regulador, um orientador, obviamente tem linhas. E estas linhas, as universidades devem seguir. Obviamente que um curso de Engenharia Informática da Gregório Semedo, o currículo obviamente não é igual ao da Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto. Tenho certeza que eu estudei na Universidade de Agostinho Neto. Claro que eu não sou formado em Engenharia Informática, sou formado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Porém, conheço o currículo de Engenharia Informática. E há uma discrepância que só Deus nos poderia salvar entre o currículo da Faculdade de Engenharia e o da UGS. Então, se existe um órgão regulador, obviamente esse órgão regulador define linhas, são as linhas genéricas, e com base nas linhas genéricas, as universidades bebem destas e implementam ou criam
os seus cursos. Então é nessa perspectiva que eu estava, ou que estou aqui a sugerir. Fonseca tem a palavra. Quer dizer, com relação a essa questão, eu diria que o caminho tende-se por aí. Em 2008, criou-se uma comissão que está a ser liderada até o momento pela Universidade Agostinho Neto, de onde fazem parte algumas instituições também do ensino privado, com o objetivo de olhar para aquilo que o Nicesso chamou de estratégias, não é, de governação, no sentido de criar um tronco comum dentro daquilo que é o currículo para os determinados cursos. Portanto, esse problema é um problema que as instituições de ensino superior, privado e público, enfrentam todos os dias. A título de exemplo, um estudante que sai da Agostinho Neto para a Universidade de Gregório Semedo, no que toca à conversão, não é, aquele processo que chamamos de equivalência, nota-se uma total discrepância, partindo daquilo que é o desenho curricular. Por isso é que a ideia inicial dentro desse projeto que começou em 2018 é encontrar-se um tronco comum, não é, para aquilo que é o corpo do currículo, e nesse tronco comum vai ficar definido de que todas as instituições devem, portanto, obedecer para aquilo que é o modelo, o tronco, até 70%, e terão 30% para poder diversificar com base naquilo que estamos aqui a chamar de autonomia, não é? Porque cada instituição em si, não é, com os seus participantes, têm sempre um atributo a mais ou a menos que querem, de forma, incluir dentro do currículo para o efeito. Esse é um processo que, segundo a informação, é pena que aconteceu essa pandemia, pela informação que eu tenho, esse ano já se podia começar a efetivar. Tenho informações confiáveis porque, de certa forma, estou ligado ao decano da universidade e é uma pessoa que também, o decano não, atualmente o coordenador para os cursos de mestrado, que também faz parte dessa comissão que está a tratar, portanto, no intuito da criação desse tronco comum. De facto, acredito que virá a ser uma solução para os diferentes problemas que temos vindo a verificar com relação a essa discrepância entre os diferentes currículos que existem aqui nas instituições de ensino superior. Catiano levantou a mão também, queria falar. Catiano? Sim. Não muito ligado ao que os outros disseram, está mais dentro desse âmbito do ensino superior, mas um bocado ligado à questão que colocou o João e o Benadad. E também a questão que Deus fez em juntar essa massa e depois criar aqui projetos e estratégias de modo a que possamos organizar e garnificar, não diria, o português agora começa a escapar, mas massificar a programação desde a base, desde níveis mais baixos e depois atingirem grandes níveis. Pronto, é a ideia que sai do café, o café mesmo está aqui para isso, conversamos e depois surgem ideias. Mas depois, há aqui um ponto que é um projeto muito aliciante, começar a ensinar miúdos do médio até de níveis mais baixos, a começarem a crescer com a programação, já começam a ficar orientados para o futuro. E depois temos uma grande vantagem, que é a Angola. A Angola começa a ganhar aqui, a este nível, programadores de excelência, um mercado interno e, se possível, influenciar a consumos internos. Entretanto, eu acho que é uma ideia louvável a se considerar e eu marcava até dia 5 de agosto como início dessa revolução. Mas a ideia é para ser pensada, bem estruturada e até temos pessoas aqui, temos aqui engenheiros que conseguem influenciar e conseguem levar esse projeto avante. Acima de tudo, aqueles que estão muito interessados em levar avante, esses devem ser os primeiros a dar passos. No caso, já estou a tirar para o João e o Benadad, né? Colocar na questão, então tem muito interesse. Então, era um pouco nesse sentido. Acho que é oportuno, sim, começar a ensinar na base, orientar profissionais, muitos sem oportunidade. Obviamente, as universidades, nós aqui, engenheiros particulares, empresas, CISFACTOR, criar condições para esses menos desfavoráveis, apoiá-los, promover emprego e tornar vou falar Microsoft sem ferir sensibilidades, mas é tornar o mercado angolano assim autônomo e influenciar essas grandes empresas ao consumo interno. Podemos começar por ali. Acho que é um bom ponto. Sim.
E falando em autonomia, antes de passar a palavra aqui ao Luther, que tem aqui algumas questões, o Luther e o Hélio Cavadiça, estes dois têm aqui algumas questões, antes de passar a palavra a estes dois, e falando aqui em autonomia do mercado. Estamos aqui no mundo doutrinário, obviamente, até certo ponto isso leva também o nosso mercado até certo ponto, ser poluído por aplicações feitas por uma determinada linguagem. Entretanto, isso não é problema nenhum se um software foi feito em PHP, se um software foi feito em .NET, se um software foi feito em Python, isso não é problema nenhum. Mas depois, é aquilo que alguém disse no princípio, não sei se é um dos meus convidados ou alguém que fez a pergunta, no princípio, que vou pedir ao Caio que desligue o microfone, por favor, está a interromper o Caio. Perfeito, o Caio já desligou o seu microfone e acaba até de perder o raciocínio. Pronto, voltando aqui na dimensão da autonomia. Eu penso que se uma determinada linguagem toma o mercado, obviamente, depois vamos cair nessa dimensão de termos sempre empresas a solicitarem engenheiros que conheçam a linguagem X, Y para serem empregados e resolverem determinados problemas. Ou seja, voltamos a cair num loop de que o mesmo deve ser quebrado. Por isso, anteriormente também fiz a pergunta sobre o conhecimento múltiplo de várias linguagens, que se isso, na verdade, seria uma das soluções ou não. No entanto, eu vou passar a palavra ao Luther Cunha. Ele pediu primeiro para expor as suas questões, depois, então, ao Hélio Cavadiça. Luther Cunha, tem a palavra. Boa noite, né? Boa noite, sim, Luther. Deus, acho que bloqueaste o meu vídeo, né? Acho que seria mais educado eu falar com vídeo ativo, sei lá. Não. Nós permitimos os convidados que falam, nesse caso, os primários, assim definimos no café, que têm as câmaras ligadas e os demais mantêm as câmaras, Okay. as câmaras ligadas. Só por isso é que interrompi o seu vídeo, não é porque não... Não. Exatamente. Com certeza. Desculpa lá, assim. Não, sem problemas. Isso é café. O café é um programa diferente dos demais programas. Nós temos democracia até certo ponto. Na verdade, eu queria destacar aqui alguns pontos, que na verdade são minhas opiniões, também deixar algumas questões. Eu queria mesmo começar pelo ponto que o Deus acabou de mencionar, que é saber várias tecnologias, né? Perfeito. Luther, antes de continuar com a pergunta, pode ligar a câmera? Pode, sem problemas. Penso que assim, porque o Luther se calhar deve ser do tipo daqueles como eu que gostam de fazer movimentos para expressarem as palavras. Então pode ligar a câmera, Luther. Eu continuo a não poder ligar a câmera. Deixa-me lá ver. Ok, dei-lhe autorização. Okay, tá perfeito. Bem. Tem a palavra, Luther. Luther, lhe ouvimos com cortes. Bom dia, mano. O Deus falou muito bem sobre o domínio da ideia. Falou sobre fora. Consegue me ouvir bem agora? Agora sim, agora conseguimos me ouvir bem. Eu acho que isso é uma boa ideia, mas é uma faca de dois gumes. Porque, na verdade, nós temos no mercado, infelizmente, que também impede muito essa maturação dos programadores, é que tu tens pessoas que sabem tudo, mas não sabem nada. Saber uma tecnologia, conhecer uma ferramenta de programação, uma técnica de programação, não é conseguir fazer um tudo. Está muito além disto. E, na verdade, daí que parte algumas questões relativamente a preferir uma técnica de programação, outra. Tu não conheces melhor uma, não conheces outra na íntegra. Não percebes que cada uma tem uma vantagem sobre as outras, a nível de APIs, libs, desempenho e por aí fora, e logo vai dizer que essa é melhor do que aquela, mas na verdade tu não conheces ou dominas bem aquilo. Então, primeiramente, muito cuidado com o domínio de programação, porque chega a um ponto em que sabe que tu não dominas nada. Não és um expert, não és um especialista. Isso é uma das coisas que difere do nosso mercado, do mercado internacional. Tem pessoas que sabem Java, relativamente também a o que é um grande programador.
falou-se em resolver problemas. Nós devemos separar o programador do desenvolvedor. O desenvolvedor pode ser um programador, mas um programador não é um desenvolvedor. Resolver problemas tu pode resolver com N tecnologias de programação. Com N. Uma se calhar melhor do que a outra, mas com N. Eu acho que, mais do que ensinar as tecnologias de programação, que também é importante ensinar as tecnologias de programação a nível do ensino, é desafiar os estudantes com problemas e capacidade de resolver os problemas. Porque daí é que tu vais conseguir discernir que tecnologia usar para melhor resolver aquele problema. Ser um desenvolvedor, não só um programador. Na universidade tens uma específica, mas tens desenvolvedor que são coisas bem diferentes. Então, resolver problema, que é um programador, se calhar quando falamos em grande programador, queremos falar de um desenvolvedor. Quer saber definir soluções para um problema e depois, como programador, implementá-las. São duas coisas bem diferentes, programador e desenvolvedor. E só para outro ponto eu queria também realçar aqui, eu sou uma pessoa que é orientada, eu por acaso trabalho mais com Java, amo Spring, mas eu sou orientado a problemas. O meu desafio são os problemas. Se o Spring resolver, resolve. Se não resolver, ou eu estudo uma outra tecnologia, ou eu consulto alguém que domina uma ferramenta que melhor resolve aquilo. Esse é outro ponto muito importante. E a nível corporativo, falando sobre múltiplas tecnologias, devemos ter muito cuidado, porque a nível de uma corporação tens que garantir muita coisa. Não só colocar as tecnologias, mas garantir a continuidade, que o mercado te responda àquilo. E o Java, de ser o mais abundante no mercado, falam do mercado das pequenas empresas. Porque se tu fores aos bancos, às seguradoras, nas grandes aplicações de integração, etc., eles usam Java. Porque o que é que se passou? Enquanto muitas tecnologias estavam aí em outros kits e por aí fora, o Java se focou muito a nível do Java E, do Enterprise, que traz um conjunto de coisas, um conjunto de especificações, APIs e por aí fora, que te ajudam muito a nível de integrações e a nível corporativo isso é muito bom. Por isso é que tu tens o Java da Oracle, tens o Java da Intuos, usamos também, que é o Open, que são todos Java sobre as mesmas materiais. Desligar mesmo o vídeo, né? Eu não sei se a consultora desligar o vídeo. Você consegue me ouvir melhor agora? Obrigado, Nicésia. Muito obrigado. Tem este ponto. Houve um ponto em que por aí fora, eu não sei se percebi bem, vou confessar que eu entrei um bocadinho atrasado, se calhar algumas das questões que eu vou colocar, ou algumas das minhas opiniões, podem estar um bocadinho assim, se calhar descontextualizado, né? Mas, quando falamos em usar várias tecnologias, ser multitecnologias, principalmente a nível de back-end, Web APIs, microserviços, não há melhor do que isso. Por quê? Que abstrai o negócio. Tu, como cliente, só tens que consultar e consumir aquilo, abstrai o negócio. Então, falar de múltiplas tecnologias numa corporação, sem falar de APIs, Web APIs, microserviços e por aí fora, eu não sei se percebi bem o conceito do Nakasone, mas vou discordar dessa visão de que tem que se abstrair a doutrina a nível de várias das tecnologias com microserviços. Essa solução veio para te fazer esquecer o que está lá atrás e simplesmente usar a finalidade que tu precisas. Tens a nível daí o SOAP, tens o JSON, etc. Trabalhar que são tecnologias que todos eles conhecem, independentemente de serem Java, .NET, React, Angular e por aí fora. Todo mundo entende isso. Então, tu abstrais o negócio. Se for usar várias tecnologias, separar em serviços, separar em camadas, que é o baixo acoplamento, que é um grande conceito que agora é estimulado. Então, este é o caminho para várias tecnologias. Baixo acoplamento, front-end, back-end, coisa diferente. Aí fora, cliente, servidor. Esse é o novo conceito. A nível do Java, sobre ser o mais grande do mercado, pouco eu já o Java revolucionou o mercado empresarial. Os bancos usam Java e mais do que o Java do que os bancos programam. Delcio, estás no mute. Ninguém te consegue ouvir.
Luther, cortei o seu som. Quando tiver a faltar um minuto para terminar, dar-lhe um minuto para tecer mais um ponto que queira, certo? Não cortei-lhe por mal. Eu vou passar a palavra aqui agora ao outro membro também que pediu a palavra. Deixa-me procurar aqui, acabei de esquecer o nome de... Hélio Cavadiça. Hélio, perfeito. Hélio Cavadiça. Tem a palavra, Hélio. Preciso ligar o vídeo, não, né? Não é necessário. Ok. Aqui, quando vocês estavam a falar sobre o Java ser a linguagem predominante no ensino angolano, eu de facto não sabia dessa informação, porque não estou no ensino angolano há algum tempo, mas eu gostaria aqui de dizer que, nesse aspecto, as universidades, acho que as universidades devem ser tipo os maiores parceiros das empresas, porque eu tive a estudar em duas partes da Europa e eu percebi uma coisa. Quando eu estava mais para o leste, a linguagem mais predominante nas universidades era o C++. E isso porque a maior parte das empresas lá usavam isso. Lá, tipo, as estruturas são mais antigas e tal. Depois, quando movi mais para o sul da Europa, reparei que a linguagem predominante era o Java, mas porque as empresas aqui usam mais o Java. Quando eu terminei a licenciatura, lembro-me, depois de um ano eu recebi um quiz um formulário da minha antiga universidade a me perguntar. Eles mandaram um formulário para todos os alunos que terminaram a perguntar: o que é que vocês estão a trabalhar? O que é que vocês estão a mexer? A maior parte dos estudantes disse que estava a trabalhar com Kotlin e a universidade tirou o Java, ficou o Kotlin. Por isso é que eu acho que nesse caso a Angola deve ter aquele, tipo, alguém deve ter visto um programa de uma universidade qualquer lá fora e achou isso é bonito, vou copiar, mas tipo, a questão Brasil e Portugal. Exato, a questão não deve ser essa. A questão deve ser as universidades, dentro daquela autonomia que o Delcio estava aqui a falar, que as universidades têm de seguir uma estrutura e depois lá tem uma autonomia. As universidades é que devem colaborar com as empresas e ver o que se tem, porque nós estamos numa fase em que ninguém quer contratar alguém que programa em Java, lhe dá formação em .NET e lhe pôr a trabalhar. As pessoas querem alguém que vem com skills de Java, mesmo que seja um pouco, mas para começar já a trabalhar em Java. As empresas, as universidades deviam ver as empresas, o que é que as empresas estão a fazer, e é ali onde surge tipo, ok, agora a nossa linguagem predominante vai ser essa, porque o nosso mercado é essa, a maior parte do nosso mercado trabalha com isso. Se Angola trabalha-se com Java, a maior parte das empresas, eu não sei, então se calhar faz sentido a linguagem predominante ser o Java. Mas se não trabalha com Java, aqui falou-se do Python. Python eu pelo menos sei que aqui uso pelo menos para a internet das coisas. Né? E se a maior parte das empresas está a trabalhar com Java, por mais que o Python seja a mil maravilha, não faz sentido nenhum pôr o Python como a linguagem predominante. Esse é só o meu ponto, que as universidades devem estar tipo, em coligação com as empresas e saber o que é que se tem lá fora, que é para os alunos, os estudantes saírem preparados. Perfeito, muito bem, Hélio. Fez aqui um bom contributo e fez uma referência pertinente. E aí, ainda bem que temos aqui pessoas que representam empresas e universidades, nesse caso. E eu vou fazer uma pergunta baseando-me naquilo que o Hélio fez, que o Hélio abordou. Fonseca, Nakasone, Nicésio, Catiano. O que é que vocês poderiam fazer para se criar esse intercâmbio entre universidades e empresas ligadas à tecnologia? Vou passar primeiro ao Fonseca. Tem 1 minuto por pessoa. 1 minuto por pessoa. 1 minuto mesmo. Fonseca. Começou a contar? Exatamente. Okay. Com relação ao intercâmbio, muitas das vezes existe uma resistência por parte das entidades promotoras, mas acredito que muitas das vezes as iniciativas existem, né, por parte das instituições. Acredito que o que dá dessa visão, essa perspectiva, acredito eu começo a ver que nos dias de hoje há uma visão um bocadinho mais abrangente com relação a essa questão da relação entre as instituições de ensino e as empresas no que toca a essa situação. Acredito, falando da instituição na qual eu trabalho, nós há 2 anos temos estado a manter contato com um conjunto de empresas no sentido de podermos ir ultrapassando essas questões. E acredito que vai servir de uma mais-valia para fortalecer o currículo já existente e podemos atualizar de acordo com aquilo que são as necessidades. Tal como disse o Hélio,
na sua maior parte dos currículos, de certa forma, a sua alteração tem muito a ver para uma observação daquilo que é o mercado de trabalho. Se estivermos a formar pessoas, ou seja, elementos, engenheiros que de certa forma só sabem Java e depois o mercado cobra de certa forma uma outra linguagem, então não estarão aptos de certa forma para responder às evidências. Eu acredito que esse esforço está a ser feito, vai continuar a ser feito, e estão aqui muitos engenheiros. Eu acredito que, doravante, vou procurar manter contato com os demais no sentido de podermos ir criando sinergias para podermos dinamizar essa questão. Perfeito. Nicésio, uma vez que está aqui a representar a SysFactor, e digo já também a Fonseca para responder que a Tramp está disponível para trabalhar com as universidades. Digo isso de boca porque eu também sou consultor na Tramp e a Tramp está aberta para colaborar com as universidades. Nicésio, tem um minuto também. Eu iria começar por uma vez mais a agradecer ao contributo do Hélio, foi muito pertinente mesmo. Agora, respondendo à pergunta que o Delcio fez, o que fazer, que é para estreitar a relação entre as empresas e a comunidade acadêmica. Eu uma vez estive numa reunião em que tiveram várias empresas do mercado de TI em Angola e também o Ministério de Tutela, e basicamente foi unânime na altura as empresas dizerem que as universidades formam quadros muito fraquinhos. E pronto, com isso quero dizer o quê? Que as empresas, pelo menos na altura, isso tem mais ou menos uns 4 anos, essa reunião, as empresas não veem pouco valor nos quadros que o país tem formado nesta nossa área. Se calhar, para estreitar, era necessário as universidades começarem a projetar os seus estudantes para que, de alguma forma, levem valor para as universidades. Perfeito. Isso talvez seja fazendo projetos que diminuam algumas dores das empresas, né? Que diminuam algumas dores das empresas e que tenham, inicialmente, baixo ou nenhum custo para as empresas. Perfeito. Catiano, um minuto também. Catiano, tem um minuto. Uhum. Pronto, eu muito particularmente e respondendo diretamente o que posso fazer, começo dentro, né, da corporação, influenciando a esse networking de contato com as universidades, com projetos obviamente muito aliciantes. Eu pelo menos faço parte de uma corporação que é ambiciosa nesse sentido, vai mesmo buscar das universidades, inclusive forma e dá oportunidade. Pelo menos isso aqui agora, massificar ainda mais isto é um pouco aquilo que já se levantou. As universidades precisam ter mais rigor. Realmente, os alunos, muitos deles saem das universidades, são programadores, alunos de engenharia, mas deixam muito a desejar. E as empresas não estão muito dispostas a ensinar. As empresas querem resultado, querem tirar logo de fora e pessoas conseguiu e mostrar resultado. 5 segundos, então, Catiano. Não, a apresentação devia ser descontada, mas tudo bem. Então, por mim, influenciar por dentro, nós, pelo menos que já vestimos a camisola, e de fora, né, esse rigor na preparação para que haja uma sinergia mais boa entre empresas e universidades. Perfeito. Nakasone, um minuto. Nakasone, por favor, um minuto mesmo. É o seguinte, eu tenho o privilégio de estar numa empresa que preza muito a questão universidade, a questão estudantes universitários, em que, inclusive, todos os anos a TISTEC busca de variadas universidades pelo menos 10 desenvolvimentos, 10 sangues novos, vamos assim dizer. E uma coisa que tem de muito bom na TIS é que, para além de ir à busca desses profissionais, desses novos sangues, a TIS tem uma abordagem que é de primeiro mostrar, como disseram anteriormente, tanto na audiência como os oradores, os palestrantes, mostrar aquilo que a TIS faz e captar sangues novos
muito com essa filosofia. E um aspecto que é muito bom na TIS é que não trabalha só com universidades locais, mas até porque a TIS é uma empresa de dimensão internacional, não exatamente em contato com universidades de outros países, mas estudantes em universidades noutros países. Razão pela qual a TIS, do ponto de vista daquilo que são as tecnologias, é bastante diversificada. E já agora aqui, de certa forma aqui, a questão que o Luther levantou, eu acho que ele percebeu mesmo muito mal, eu não tinha dito. Sim, sim. O serviço não servia ao parceiro. Eu disse que não serve ou não é a solução para eliminar doutrinas, porque eu, em particular, até tive a oportunidade de redesenhar um sistema que já existia totalmente para microserviço, e a TIS fez isso, praticamente a mão de obra para fazer a codificação foi praticamente de estudantes, tanto de Angola como de pessoal que vem de fora. Falo de Estados Unidos, falo de África do Sul. 30 segundos. Então, de facto, eu acho que é um caminho bastante certo, bastante acertado, né? Mais uma vez, a TIS é uma empresa que só em termos de fábrica de software está aí em torno dos 50 colaboradores, em que pelo menos 30%, 25% a 30% são sangues novos, que a TIS vai buscar em universidades. E tem estado a contribuir bastante, tal como a TIS também tem estado a fazer tem estado a ter alguma influência naquilo que é o plano curricular, que é o ensino das universidades. Perfeito. O Luther, o Walter não vão poder falar mais hoje. Eu vou prometer no próximo café serão os primeiros a falarem, nesse caso, quando tiverem algumas dúvidas, porque estamos mesmo a correr contra o tempo. Portanto, eu vou agradecer aqui os meus convidados, Catiano, Nicésio, Nakasone e o Fonseca. Muito obrigado por terem aceito aqui para falar no café. Lembrar que eu penso que a SysFactor, isso para o Fonseca, que está aqui a representar a Universidade de Gregório Cimet, a SysFactor também tem aqui o feedback aqui, a SysFactor também está disposta a partilhar, a participar em programas das universidades, e o Nakasone acabou de fazer referência também da TISTEC e assim por diante, e o Catiano também da sua empresa. No entanto, mais uma vez, obrigado a todos por terem aceito esse convite, a todos os convidados, a todos convidados de primeira linha, muito obrigado e até o próximo café. Lembrar que provavelmente, não sei se do último dia para o mês de agosto não será CIDI, provavelmente teremos aqui a Unitel e a Movicel, as duas empresas de telecomunicações. Não sei se eu tenho de ver na agenda. Pronto, mas deixo já aqui com água na boca que vamos ter um bootcamp aqui no café com CIDI, mão na massa. Não sei se vou trazer o Nakasone, se vou trazer o Nicésio, se vou trazer o Catiano, não sei, mas digo que vai ser top. Portanto, muito obrigado mesmo, muito obrigado e até o próximo café. Obrigado, obrigado, obrigado. E antes, não esqueçam de dar um like lá no link do YouTube do café, por favor. Precisamos dos vossos likes para termos então streaming diretamente no YouTube. Perfeito? Muito obrigado e até o próximo café. Delcio, já agora, Nakasone, só para dizer que não gosto do Java, porque na primeira impressão que eu tive com Java, que foi a primeira